Boa noite, me chamo Nathan. No trabalho de hoje iremos falar sobre relações, uma disciplina de matemática discreta, orientado pelo professor Guilherme Bernardino. Nas relações, temos as relações de equivalência, as partições, os tipos de relações que seriam a funcional e injetora, a total e a sobrejetora e o isomorfismo. Nas relações, na introdução, temos dois tipos, que seriam as relações no cotidiano e as relações binárias. Claro que pode haver outros tipos de relações, mas eu só quis pautar apenas essas duas. Nas relações cotidianas temos a família, emprego, governo e negócio. Na família temos um exemplo de pai e mãe, que vocês possuem um vínculo, ou seja, isso seria uma relação. As relações binárias entre números inteiros seriam um é menor que o outro, ou um divide o outro, ou um é igual ao outro. Essas seriam as relações entre os números. Na anotação embaixo temos dado um conjunto arbitrário A, indicaremos por R que R é uma relação em A. Ou seja, para indicar que dois elementos A e B são pertencentes a A, então R está relacionado e a gente escreve da seguinte maneira: A está relacionado ao B. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que A está relacionado com B, onde o R aqui no meio é o nome dessa relação. Ou seja, se o nome dessa relação ser menor ou igual ou divide, então A divide B, ou A é menor ou igual a B. Vamos para o próximo. As propriedades das relações seriam a reflexiva, a simétrica e a transitiva. Exemplos. Mas o que seria uma reflexiva? A relação flexiva é uma relação binária R sobre um conjunto X em que cada elemento de X está relacionado com ele mesmo. Ou seja, aqui no exemplo, A está relacionado a A, que seria ele mesmo. A relação simétrica seria um exemplo, como se diz, de um jeito mais natural, seria que de um jeito simétrico, x está relacionado a y. Então, quer dizer que y também está relacionado a x. Ou seja, o A está relacionado a B e o B está relacionado a A e vice-versa. O exemplo de transitiva seria essa aqui, onde que x está relacionado a y e y está relacionado a z, que seria aqui no caso C. Então, o x ele vai estar relacionado ao C. Ou seja, se o A está relacionado a B e o B está relacionado a C, então, posteriormente, o A vai estar relacionado ao C. Dando continuidade, temos as relações equivalentes. As relações equivalentes é uma relação que possui as propriedades reflexiva, simétrica, simétrica e transitiva. Um exemplo seria: no conjunto dos números inteiros, definimos a relação em que dados A e B são pertencentes ao número inteiro, diremos que A equivale a B se a soma A mais B for um número par. Ou seja, logo de início temos aqui o A relacionado a A, que seria no caso ele mesmo, ou seja, seria uma propriedade reflexiva, pois ele está relacionado por ele mesmo. Logo abaixo temos uma propriedade simétrica. Se lembra no slide anterior que informamos que uma propriedade simétrica seria y relacionado a x e x relacionado a y? Aqui no caso seria o A está relacionado a B, que B logo posteriormente estaria relacionado a A. E aqui na parte inferior seria uma transitiva, pois o x está relacionado a y e o y está relacionado a z. Então, o x estaria relacionado ao z, que no exemplo aqui informado seria o A está relacionado a B, o B está relacionado a C, e o A, logo posteriormente, estaria relacionado a C. Mas como isso seria uma equivalência? Seria a soma, ou seja, o A mais A seria 2A, que seria um número par. E o A mais B também seria um 2,
E aqui seria a igualdade de B mais A. Ou seja, como aqui foi resultante em um número par, seria uma equivalência, pois aqui na questão informada ele informa se só seria considerada uma equivalência se a soma de A mais B for considerada um número par. Dando continuidade, temos as partições. Uma partição é de um conjunto X é que qualquer coleção P de subconjuntos não vazios de X dotada da seguinte propriedade: todo elemento de X pertence a um e apenas um dos elementos de P. Cada elemento de P é um bloco da partição. Exemplo, um conjunto aqui de 1,3, 2,4, 7, 5, 6,8 é uma partição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, vamos considerar essa partição aqui um X. E dentro desse X, a gente tem um determinado número de blocos, que seriam os números das partições, que no caso seria esse 1,3, o 2,4,7, 5 e o 6,8. Então, dentro dessa partição de X, está dividido dentro de 4 blocos. Dando continuidade, temos também os tipos de relações. A relação total, que para cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B. A relação sobrejetora, que para cada elemento de B existe pelo menos um elemento de A. A relação funcional, que para cada elemento de A está relacionada com no máximo um elemento de B. A relação injetora, que cada elemento de B está relacionado com no máximo um elemento de A. E temos a relação isomorfismo, que seria todas as relações informadas anteriormente, que sendo tratadas de forma simultânea, que seria o caso da total, do funcional, da injetora e da sobreinjetora. E por fim, as referências.